Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Essa é a nossa primeira aula, a gente vai falar sobre o conceito de vetores. Então vamos para a aula? Então pessoal, a nossa aula de Álgebra Vetorial e Geometria no Espaço, começando com o conceito de vetor, a gente vai falar sobre qual é a definição de vetor. Então basicamente, a definição matemática, algébrica de vetor, é o seguinte, o vetor ele é o conjunto de todos os segmentos de reta equipotentes. Ok, então o que são segmentos de retas equipotentes? Então para isso a gente vai primeiro olhar o que é uma reta. Reta é assim, a gente sabe que ela é infinita, é uma linha reta, a própria palavra já define o que é. Mas é interessante que a gente pode ver que são infinitos pontos, mas entre esses infinitos pontos a gente pode sempre destacar dois pontos, sempre há uma reta que passa por dois pontos no espaço. Então por isso que a gente fala de geometria no espaço, porque a nossa álgebra vetorial, a definição de vetor, tem a ver com a geometria do espaço. Então a gente está falando aqui, eu estou desenhando num plano bidimensional, mas isso é válido para espaços tridimensionais. Então, você pode ter dois pontos quaisquer no espaço e através desses dois pontos passa uma única reta. Então a gente vai falar sobre segmentos de reta. Então o segmento de reta é o pedaço da reta que começa no A, né, e termina no B, ou que começa no B e termina no A. Então seria esse pedacinho. Existem outros infinitos pontos para cá e para lá que a gente exclui quando fala de um segmento de reta AB. Por outro lado, existe o que a gente chama de segmento de reta orientado, que daí é assim, a gente tem o ponto B e o ponto A, mas a gente diz explicitamente que há uma direção que aponta de A para o B. Viu que agora a gente já tem o sentido que a gente vai colocar como uma setinha, que é a representação que a gente vai usar para o vetor. Mas ainda, vocês veem que o conceito de vetor é mais do que simplesmente uma linha que aponta entre dois pontos, um segmento de reta direcional. A representação do segmento de reta direcional vai ser assim, A, B e um tracinho. Porque se a gente pegar um segmento de reta direcional que aponta, por exemplo, aqui, de B para A, ou seja, o contrário, né? A gente vai usar BA. Então ele aponta de B para A. Notem que a gente não está colocando seta. A gente vai usar a notação de seta aqui em cima para o vetor. E para isso a gente vai ter que definir o que é um segmentos de retas equipotentes. Então vamos para essa definição. Então, segmentos de retas equipotentes são aqueles segmentos de reta que possuem o mesmo módulo, direção e sentido. Então, vocês já devem ter assistido uma aula sobre grandezas escalares e vetoriais. Então a gente vê que as grandezas vetoriais elas têm módulo, direção e sentido. Então são o que a gente precisa para descrever um vetor. Mas no caso, matematicamente, a gente está dizendo que todos os segmentos de retas que têm o mesmo módulo, direção e sentido são equipotentes. E isso, o conjunto de todos eles define um vetor. Como assim? Eu defini aqui alguns pontos, tá? Então aqui, o ponto que liga de A para B, o ponto que liga de C para D, e o ponto que liga de X para Y, o que eles têm em comum? Eu tentei desenhar eles, claro, para que eles tenham o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, né? A mesma distância entre os pontos, a mesma direção, ou seja, eles são todos paralelos, e o mesmo sentido. Então todos apontam no mesmo sentido. Então isso são segmentos de retas equipotentes. A gente diz que cada um desses segmentos de reta a gente vai chamar do vetor V. Poderia ser qualquer vetor, né? Mas enfim, a representação que a gente vai dar para o vetor é um símbolo, geralmente em letra minúscula, mas não necessariamente, e com a setinha em cima. A setinha indica que aquela grandeza é um vetor.
Então, aquela entidade matemática, ela tem módulo, direção e sentido, e não importa em qual lugar do espaço a gente desenhe ele, ele é uma seta, representação gráfica dele, e ele sempre pode ser representado em qualquer ponto do espaço. Então, olha só, não importa se eu desenho ele aqui, aqui ou lá, ou em qualquer lugar, o vetor V são todos os segmentos de reta equipotentes que têm o mesmo módulo, direção e sentido. Ok? Um pouquinho menor. A representação de equipotência é a seguinte, a gente vai dizer que o segmento de reta direcional AB, ele é equipotente com o segmento de reta direcional CD, e ele é equipotente, veja, são diferentes, porque eles estão em pontos diferentes do espaço, mas eles são equipotentes, porque têm o mesmo módulo, direção e sentido. E a notação de vetor, então, sempre vai ser com uma seta. A gente também poderia escrever AB vetor, aí a gente está falando que é o vetor que está sendo representado pelos pontos AB apontando de A para B, mas com a seta a gente está falando do vetor, ok? E não do segmento de reta, aquele específico. Aqui a gente está falando de todos eles como vetor, ok? Então a gente vai ver algumas outras características de vetores. Bom, pessoal, então, dois vetores eles são iguais somente se eles são definidos por segmentos de retas equipotentes. Como assim? Então, se a gente tem dois pontos, o A e o B, isso define um segmento de reta, e a gente tem dois outros pontos, B, C, aliás, C e D, que define outro segmento de reta, e eles são equipotentes, então a gente usa esse símbolo aqui. Então, assim, eles só são iguais se de A para B você tem um vetor, por exemplo, o vetor V, assim, e aí você tem de C para D o vetor U. Aí a gente pode dizer que os dois são iguais. Então a gente pode dizer que o V ele é igual a U somente se eles tiverem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Aí eles são iguais. Por outro lado, um vetor ele é nulo. O vetor nulo, né? Ele é uma entidade. Quando a gente tem segmentos nulos, ou quando o ponto A e o ponto B eles são iguais, isso determina o vetor nulo ou o vetor zero, né? A representação é simplesmente o zero com uma seta. A gente vai usar essa representação principalmente em operações elementares. Quando a gente chegar, operações de vetores geram vetores. Se por um acaso o resultante de uma soma de vetores é zero, isso a gente vai representar por zero vetor. Não vamos esquecer da seta, porque senão a gente está falando do zero número. E conceitualmente são coisas diferentes, ok? E dois vetores são opostos, então quando a gente tem, por exemplo, o vetor que aponta de B para A. Aqui, ó, de B para A, a gente teria um vetor, assim. Opa, a caneta falhou. Aí a gente vai representar com uma setinha, porque é o vetor que aponta de B para A. Ele é o vetor oposto do vetor que aponta de A para B. Então, a gente vai indicar que o BA vetor ele é igual a menos o AB vetor. Então, vetores opostos a gente indica com o sinal negativo. Então, basicamente assim, se de B para A gente tem o vetor V, de A para B, aliás, ao contrário, de A para B tem o vetor V, então de B para A a gente tem o vetor menos V. Então, o menos indica o sentido oposto de um vetor. Então, é a mesma direção, porém, sentidos opostos. Bom, pessoal, então, o módulo de um vetor, que a gente vai chamar ele de V ou AB, tá? Então, o vetor V ou AB, que é esse vetor entre dois pontos, o módulo ele vai ser escrito da seguinte maneira: a gente vai pegar o vetor V e vai colocar entre duas barras. Então, a gente está representando o módulo. Então, se a gente está representando esse vetor por AB, a gente vai colocar AB, vetor assim. E o que o módulo representa? Ele representa a distância entre esses pontos.
Então, o módulo é essa distância aqui, ó. Então, vou colocar o módulo de V aqui. Tá? Então, a gente também pode escrever o seguinte, ó. A distância entre o ponto A e B é igual ao módulo de V. Então, essa é uma notação que também é válida e a gente vai encontrar em alguns lugares. Tá? Então, o módulo está representando a distância entre dois pontos, entre o ponto inicial e o ponto final de um vetor. Notem que o vetor oposto tem o mesmo módulo do vetor V, né? O vetor oposto menos V, porque ele apontaria no sentido contrário, né? Então, o menos V ele tem o mesmo módulo de V. O vetor unitário é todo o vetor de módulo igual a 1. Igual a 1. Então, é quando a distância entre esses dois pontos aqui é 1. Claro que vai depender da unidade de medida que a gente está usando, né? Mas a gente vai dizer que o vetor unitário é a unidade de medida para a gente comparar outros vetores de outros tamanhos. Então, a gente vai ter vetor de tamanho 2, significa que ele tem 2 vezes o tamanho de um vetor unitário. Tá? E a gente vai definir o que é versor de um vetor agora. Então, versor de um vetor, ele é um vetor unitário, mas é um vetor unitário que está na mesma direção. Então, ele é paralelo ao vetor V e no mesmo sentido de V. Então, é um vetor que ele não tem módulo, ele simplesmente tem informação de direção e sentido do vetor V. Então, a gente tem o vetor V e o versor de V é esse vetor aqui. Ó. Eu anotei que esse vetor V ele tem módulo 3, por exemplo. Então, o módulo de V nesse exemplo é 3. Então, o módulo do versor é 3. É 1, aliás, né? Então, esse daqui é o que a gente vai chamar de versor. A representação, a gente vai usar o mesmo V, mas colocar um chapéu. Então, em vez de colocar a setinha, a gente vai colocar um chapéu. Tem livros que vão usar notações diferentes. Nesse curso, a gente vai usar essa notação do chapéuzinho, mas os livros que têm notações diferentes, eles deixam bem claro o que vai ser utilizado para representar um versor. Então, o versor de um vetor é o vetor unitário na mesma direção e sentido do vetor V, tá? E a gente vai representar nesse curso como V chapéu, ok? Então, notem que o módulo é 1. A gente pode ver que nesse caso, depois a gente vai ver operações elementares, mas vou adiantar um pouquinho, a gente pode escrever que V ele é 3 vezes o versor. É o módulo e aqui está a direção e sentido dele, tá? Então, a gente também pode escrever o vetor V como sendo o módulo dele vezes o versor V, ou ainda, isso a gente vai ver na próxima aula já, que o versor ele pode ser obtido quando a gente pega o vetor V e divide pelo módulo desse vetor V. Então, de qualquer vetor que a gente pegar definir o módulo dele e depois dividir esse vetor pelo módulo, a gente está obtendo o versor, que tem a direção e sentido, mesma direção e sentido, mas tem tamanho igual a 1. Então, 3 vetores são coplanares se eles possuírem representantes pertencentes a um mesmo plano. Faz sentido, né? A gente vai chamar esse plano de π. Então, a gente tem um plano π e a gente tem vetores. A gente sabe que o vetor pode estar em qualquer lugar do espaço, mas aí eles são coplanares se a gente tiver um representante do vetor U aqui, um representante do vetor V aqui e um representante do vetor ômega, e todos eles, ômega ou W, né? E todos eles estiverem sobre o plano π. Sempre, 2 vetores são coplanares. 2 vetores sempre fazem um plano. Por exemplo, deixa eu pegar aqui outra caneta. Se a gente pegar um vetor... Opa! Fazer assim, ó, o vetor U e o vetor V, ele sempre vai ter um plano que passa por 2 vetores, tá? Agora, então, a gente define o plano π aqui. Assim, tá? Estão no mesmo plano. Agora, se o terceiro vetor não estiver no mesmo plano que eles, isso ele define um outro plano. Então, digamos o vetor ômega aqui, W, o ômega.
ele vai estar... Eu vou tentar desenhar isso aqui, vamos ver se eu consigo. Ele vai estar sobre um outro plano. Mais ou menos. Não sei se ficou muito claro aqui meu desenho, mas enfim. É como se aqui, ó, o vetor ômega, ele está sobre um outro plano, né, que tem um certo ângulo com o plano π. Então, dois vetores sempre são coplanares. Um terceiro, o quarto, você pode ter 5 vetores, outros vetores, né, serem coplanares se eles tiverem representantes no mesmo plano π. E com isso a gente encerra a aula de definição de conceitos sobre vetores. Bom, essa foi a nossa aula sobre o conceito de vetores. Espero que vocês tenham aproveitado. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre as operações elementares que a gente pode fazer com esses vetores. Então, lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem lá no fórum da disciplina. E se vocês tiverem a oportunidade de responder a dúvida de algum colega de vocês, vai lá no fórum e responde a dúvida dos colegas, porque isso também é um instrumento importantíssimo de aprendizado. Ok? Então, com isso a gente encerra a aula. Até a próxima aula.